O tilintar da taça de champanhe dela contra a dele, um brinde a um segredo, soou como um golpe de martelo no restaurante lotado. Seu rosto, geralmente uma máscara de calma profissional, se desfez, revelando uma vulnerabilidade crua que ele desconhecia. Do outro lado da mesa, Mark Jensen, com um sorriso malicioso que prometia posse, ergueu sua própria taça. Aos novos começos, murmurou, com os olhos fixos em Clara. Dave Miller tinha 35 anos. Era um arquiteto cuja vida refletia as linhas precisas e os ângulos deliberados de seus projetos. A estrutura era seu alicerce, tanto em suas plantas quanto em seu dia a dia. Ele morava em um loft reformado no centro da cidade, um espaço que ele havia meticulosamente criado a partir de uma antiga fábrica têxtil. Cada tijolo aparente, cada viga de aço, cada peça de mobiliário minimalista era um testemunho de sua visão, sua obra-prima pessoal. Era um lugar de calma ordenada, um refúgio deliberado da expansão urbana desordenada. 2 anos atrás, em um jantar de gala beneficente realizado em um prédio cívico recém-reformado, ele conheceu Clara Bell. Ela tinha 32 anos, era uma jovem advogada com uma mente afiada e uma ambição que vibrava sob sua aparência calma. Sua presença era cativante, um contraste marcante com a formalidade sóbria do evento. Dave se lembrava claramente do momento desenhando seu perfil em um guardanapo de coquetel, a curva precisa de seu queixo, a franqueza em seus olhos. Foi um ato raro e espontâneo para ele. O relacionamento deles se desenvolveu de forma constante ao longo do ano e meio seguinte. Mantinham espaços de convivência separados, um arranjo prático que Dave preferia. Clara admirava o loft dele, dizendo frequentemente que era lindo, mas às vezes acrescentava: "É quase perfeito demais, Dave. Parece uma peça de museu." 6 meses antes, após um longo fim de semana em Vermont, onde as folhas de outono haviam pintado as colinas com uma exuberância descomunal, Clara sugeriu que se mudassem juntos. Fazia sentido financeiramente, ela apontou uma abordagem sensata que Dave apreciou. Ela vendeu seus móveis tradicionais demais, uma coleção de peças que herdara, simplificando sua vida para se adequar a dele. Dave abriu espaço, movendo sua mesa de desenho para acomodar a pequena escrivaninha vintage dela. Clara acrescentou toques pessoais. Uma manta vibrante sobre o sofá neutro, um conjunto de vasos de plantas no parapeito da janela, o aroma de uma vela nova perfumando o ar. Aos poucos, sutilmente, o loft começou a parecer menos uma obra arquitetônica de Dave e mais um lar compartilhado. Numa sexta-feira à noite, quando as luzes da cidade começavam a cintilar através das amplas janelas, Clara irrompeu no loft. Carregava uma garrafa de Cabernet Sauvignon caro, com um rótulo desconhecido e estrangeiro. Seu rosto estava corado de excitação. Serviu-se de 2 taças generosas, o líquido escuro girando. "Adivinha", disse ela, com a voz um tom mais aguda que o habitual. "Vou a uma conferência jurídica, semana que vem, em Maui." A notícia pairou no ar, repentina e inesperada. O olhar de Dave se deteve no Cabernet, depois na expressão animada de Clara. "Maui?", repetiu ele, mais como uma pergunta do que uma afirmação. Ele não tinha ouvido falar nada sobre uma conferência. Então ela mencionou um nome. "E eu vou com o Mark Jensen." Mark Jensen era sócio sênior da firma de Clara, recém-divorciado, com uma reputação que confundia as fronteiras profissionais, um nome que Dave ouvira sussurrado nas anedotas da festa de Natal do escritório. Uma leve sensação de desconforto começou a se instalar no estômago de Dave, como uma pedra fria. "Só você e o Mark?", perguntou ele, tentando manter o tom de voz calmo. "E é semana que vem?" Que repentino. Clara acenou com a mão como quem dispensa o assunto. "É uma grande oportunidade, Dave. Litígio estratégico. Muito exclusivo. Eles só escolheram alguns advogados seniores e um associado júnior." Ela fez uma pausa com os olhos brilhando. "Eu." Dave se lembrou do comportamento inadequado de Mark Jensen naquela festa de Natal. Do jeito como ele se aproximou demais de Clara, do olhar sedutor, como um colega o descreveu mais tarde. "Mark Jensen", disse Dave com a voz monótona. "Ele não comentou nada sobre o seu vestido na festa de Natal?" Clara suspirou, um suspiro rápido e exasperado. "Ele bebeu demais, Dave. Ele se desculpou depois. Não foi nada." Ela começou a andar de um lado para o outro na sala de estar, seus passos rápidos e agitados no piso de concreto polido. "Isso tem a ver com a minha carreira, Dave. É um passo enorme. Você não vê isso?" Ela descartou as preocupações dele.
chamando-as de reações exageradas, baseadas em um ciúme deslocado. Só quero entender, disse Dave com voz pausada. Você tem a programação da conferência? Um site? Informações sobre a inscrição? Ele buscava fatos, a estrutura que ela parecia estar ignorando. Clara parou de andar de um lado para o outro, virando-se para encará-lo de frente. Não preciso provar nada para você, Dave. Este é o meu trabalho. Sua voz se tornou mais incisiva, um tom defensivo começando a surgir. Como você se sentiria? Retrucou Dave, com o olhar firme. Se eu lhe dissesse que vou a uma conferência no Havaí com a Jessica, a arquiteta júnior que me manda mensagens depois da meia-noite sobre detalhes do projeto? Ele observou a reação dela. O maxilar de Clara se contraiu. É completamente diferente, disse ela em voz baixa. A Jessica é diferente. A raiva dela explodiu então, quente e repentina. Eu não sou sua propriedade, Dave, declarou ela, elevando um pouco a voz. Sou uma mulher adulta que toma suas próprias decisões. Dave sentiu uma pontada familiar de mágoa, uma dor silenciosa que se instalou profundamente dentro dele. Olhou ao redor de seu loft, meticulosamente projetado, para as paredes que construíra, o espaço que projetara. Você tem razão, disse ele, com a voz fria, desprovida de calor. Você não é minha propriedade. E eu não sou seu senhorio. Clara bufou, com um tom desdenhoso. Não faça drama, Dave. É só uma conferência. Ela respirou fundo novamente, a postura rígida. Vou na terça de manhã, afirmou, a voz recuperando parte da firmeza anterior. E conto com o seu apoio. Dave apenas assentiu, o leve movimento quase imperceptível. Virou-se, retornando calmamente à sua mesa de desenho e pegando uma caneta. A que horas exatamente você parte? Perguntou, a voz monótona, a pergunta pairando no murmúrio silencioso do sótão. Clara ficou visivelmente perturbada com a repentina calma de Dave. Ela esperava uma discussão prolongada, uma voz alterada, talvez até uma porta batendo. Em vez disso, ele simplesmente perguntou a que horas ela sairia e voltou para sua mesa de desenho, de costas para ela, traçando linhas meticulosamente no papel. A placidez inesperada de sua reação a desarmou. Depois de um instante, ela murmurou algo sobre precisar relaxar e foi para o chuveiro, o som da água logo preenchendo o sótão silencioso. Assim que a água começou a correr, Dave pegou o celular. Procurou o contato de Ben Hayes. Ben não era apenas seu advogado, era um amigo, um ex-colega de quarto da faculdade que entendia a natureza peculiar de Dave, mesmo que nem sempre suas decisões. Ben, disse Dave mantendo a voz baixa, quase um sussurro contra o zumbido do chuveiro. Sou eu, Dave. Preciso te perguntar uma coisa. Com que rapidez você consegue elaborar uma notificação de despejo? Houve uma pausa de silêncio do outro lado da linha. Depois a voz de Ben, carregada de incredulidade. Um aviso de despejo? Para Clara? Dave, o que diabos aconteceu? Dave deu a ele um relato resumido da noite, com a voz plana e sem emoção. Ele contou sobre a empolgação de Clara com Maui, a menção repentina de Mark Jensen e as reações desdenhosas dela às suas perguntas. Ela disse que era uma grande oportunidade. Aí, quando insisti, quando pedi um cronograma, ela me disse que não precisava provar nada. E depois, eu não sou sua propriedade, Dave. Sou uma mulher adulta que toma as próprias decisões. Dave fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Foi um completo descaso com as minhas preocupações, Ben, como se elas não significassem nada. Ben, sempre o amigo primeiro, depois o advogado, fez um alerta. Olha, Dave, eu entendo, parece complicado, mas 2 anos, cara. Vale a pena jogar tudo isso fora por causa de uma viagem de trabalho suspeita? Talvez seja melhor pensar melhor, deixar a cabeça fria prevalecer. Dave apertou o telefone com mais força. Não se trata da viagem, Ben, disse ele com a voz firme e resoluta. Não totalmente. Trata-se da completa indiferença às minhas preocupações, do desprezo, da presunção de que eu simplesmente aceitarei tudo passivamente. Ele fechou os olhos por um instante, imaginando o rosto de Clara corado de raiva e depois de desprezo. Tenho certeza suficiente desse desconforto para agir. Isso não é apenas um sentimento passageiro. Ben suspirou, um suspiro longo e cansado. Tudo bem, Dave, eu entendo. Relutantemente. Posso deixar algo pronto até segunda de manhã. Você ainda quer prosseguir com isso? Sim, respondeu Dave sem hesitar. Obrigado, Ben. O fim de semana seguinte transcorreu numa normalidade tensa e artificial. Clara, aparentemente satisfeita com a capitulação de Dave, presumiu que a discussão havia terminado.
Ela se movia pelo loft com um ar de alívio, tagarelando sobre sua próxima viagem, os workshops que frequentaria e a comida exótica que experimentaria. No sábado, ela passou horas fazendo compras. Dave a ouviu ao telefone mais tarde, descrevendo com entusiasmo o novo maiô que havia comprado, os vestidos leves, todos perfeitos para o clima havaiano. Ela os mostrou para ele enquanto ele desenhava, descrevendo cada tecido, cada corte. Ele a observou, a expectativa brilhante em seus olhos, o gesto despreocupado de sua mão. Cada detalhe, cada presunção casual de sua aceitação confirmava que sua decisão não fora impulsiva. Era uma confirmação lenta e deliberada de uma profunda traição, não de um ato isolado, mas de um desrespeito fundamental. No domingo, Dave passou o dia limpando meticulosamente o loft, organizou seus cadernos de arquitetura, poliu as superfícies de aço e aspirou cada canto. Era um ato simbólico, uma tentativa de apagar a presença de Clara, de preparar o espaço para o silêncio iminente, para o retorno à sua própria existência organizada. Ele se viu ansioso pelo silêncio, pelas linhas puras de seu próprio projeto. Na manhã de segunda-feira, seu telefone vibrou. Era Ben. Está pronto, Dave. Pode aparecer a qualquer hora. Obrigado, disse Dave. Vou buscar hoje à tarde. Pretendo servir assim que ela voltar do Havaí. As palavras soaram diretas, definitivas. A manhã de terça-feira chegou, fresca e clara. Clara, com as malas prontas e transbordando de animação, vestia uma roupa leve de viagem. Deu um abraço rápido, quase protocolar, em Dave. Te vejo em uma semana, disse ela, com a voz suave já a meio caminho da porta. Pegou a mala, depois a bagagem de mão e fechou a porta atrás de si. O clique ecoou no loft silencioso. Dave a observou partir pela ampla janela, o táxi se afastando da calçada. Então virou-se, examinando seu loft. Os vestígios sutis da vida de Clara ainda estavam lá. A manta vibrante, os vasos de plantas, o aroma persistente de sua vela. Mas em sua mente, o espaço já era uma tela em branco, pronta para um novo projeto, imaculada por concessões. No instante em que o táxi de Clara virou a esquina e desapareceu de vista, Dave se moveu. Não houve hesitação, nem resquícios de sentimentalismo. Caminhou direto para o quarto, abrindo o grande closet feito sob medida que ele mesmo havia projetado. As roupas de Clara, antes um vibrante contraste de cores com seus tons neutros, foram então sistematicamente retiradas. Seus vestidos, suas blusas, seus sapatos, tudo foi para grandes caixas de mudança desmontáveis que ele comprara especificamente para isso. Ele esvaziou o lado dela, deixando apenas as fileiras precisas e ordenadas de suas próprias camisas e calças. Em seguida, ele se dirigiu ao pequeno recanto do escritório, onde os livros de direito dela começavam a se misturar com seus tomos de arquitetura. Ele os empacotou também, com cuidado, quase meticulosamente. Depois vieram os toques menores e mais pessoais. Um pequeno prato de cerâmica para as chaves dela no console da entrada, a fotografia emoldurada dela com a irmã na mesa de cabeceira, a manta decorativa que ela havia colocado no sofá. Cada item foi colocado em uma caixa lacrada com fita adesiva e etiquetada com um marcador. Era uma recuperação metódica, quase ritualística do seu espaço. Embora o ato fosse inerentemente doloroso, uma dor lancinante sob as costelas, também lhe parecia profundamente purificador. Ele não estava apenas se desfazendo de objetos físicos, estava recuperando o território emocional, a tranquilidade e a ordem sagradas de seu lar que, de maneiras sutis, haviam sido comprometidas. Com os pertences de Clara encaixotados e empilhados ordenadamente num canto do depósito no porão do prédio, Dave pegou seus antigos esboços. Eram ideias que ele havia adiado, pequenas reformas, mudanças de design que ele havia considerado, mas não implementado. Novas luminárias para a sala de estar, uma estante diferente para sua crescente coleção de livros raros de arquitetura, um sistema de som mais integrado. Ele começou a desenhar, o ritmo familiar da caneta no papel um contraponto reconfortante à turbulência silenciosa em sua mente. Uma intuição, uma dúvida persistente que nem mesmo sua mente lógica conseguia dissipar, o levou à sua próxima ação. Ele encontrou um cartão de visitas que havia recebido anos atrás, uma indicação de um colega. Léo, detetive particular. Ele ligou. Preciso de alguém discreto, explicou Dave em voz baixa, para confirmar as atividades de um indivíduo em um resort em Maui, a partir de hoje.
Enquanto esperava que Léo entrasse em contato, Dave iniciou o processo de desapego digital, removeu Clara de todos os serviços de streaming compartilhados, cancelou o acesso dela ao calendário conjunto e atualizou meticulosamente as senhas. Bloqueou-a nas redes sociais, cortando todos os laços digitais que conectavam suas vidas. Era um exercício de apagamento sistemático, um desmantelamento deliberado da existência compartilhada. Mais tarde naquele dia, Ben ligou, confirmando que já havia providenciado a notificação de despejo. Só para ficar claro, Dave, avisou Benny com voz séria, já que ela estabeleceu residência, precisamos seguir o procedimento correto. Entregue a notificação legal e, se ela não sair, podemos entrar com uma ação de despejo por posse ilegal, mas vai ser um processo. Certifique-se de não tocar em nada dela quando ela voltar. Dave ouviu atentamente, tomando notas mentais, garantindo que cada passo fosse preciso e legalmente correto. Ele já havia retirado os pertences dela, mas isso foi antes da notificação. Seria um rompimento definitivo. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de trabalho produtivo em seu loft e uma angustiante expectativa. Dave mergulhou de cabeça em seus projetos arquitetônicos, projetando com um foco renovado. No entanto, uma parte de sua mente aguardava constantemente o relatório de Léo, a confirmação de seus temores mais profundos. O primeiro relato chegou por e-mail criptografado, 3 dias após a partida de Clara. Leo confirmou que Clara Bell e Mark Jensen eram, de fato, hóspedes registrados no Royal Laena Resort em Maui. Houve uma breve menção a um pequeno evento informal de networking para advogados na propriedade, mas Léo afirmou que não havia nenhum sinal imediato de uma conferência formal ou de grande porte que correspondesse à descrição dada por Clara. A crescente suspeita se solidificou em uma certeza fria e incontestável. As atualizações subsequentes de Léo pintaram um quadro mais claro. Clara e Mark Jensen eram frequentemente vistos juntos, apenas os dois, jantando em restaurantes do resort, relaxando à beira da piscina, caminhando pela praia. Não havia grandes grupos, painéis óbvios ou sinais visíveis de um encontro profissional robusto. Então vieram as fotos como prova. Imagens desfocadas, tiradas à distância, mas inegáveis. Clara rindo, com a mão no braço de Mark Jensen, enquanto caminhavam pela areia ao pôr do sol. Clara e Mark, sentados próximos uns dos outros em uma mesa de jantar à luz de velas, com as cabeças inclinadas uma para a outra, uma intimidade em sua postura que dizia tudo. Dave imediatamente correu para o computador, pesquisando meticulosamente Conferência Internacional de Direito Imobiliário em Maui, para aquela semana específica. Verificou sites de conferências, programações de eventos de hotéis, veículos de notícias jurídicas. Não encontrou nada, nenhuma programação pública, nenhum link para inscrição, nenhuma evidência de tal evento no Royal Laena ou em qualquer outro lugar da ilha. A fachada que Clara havia construído desmoronou, pedaço por pedaço. A confirmação atingiu Dave em cheio, como um soco brutal no estômago. Não era apenas a traição, era o puro e calculado engano. A precisão arquitetônica que ele tanto prezava, a estrutura lógica de sua vida, havia sido completamente destruída pela mentira de Clara. Contudo, essa dolorosa confirmação também solidificou sua determinação. Não havia volta. Ele passou o resto do dia organizando meticulosamente as provas que Léo havia enviado, imprimindo os e-mails, arrumando as fotos borradas, preparando-se mentalmente para o retorno de Clara. O plano havia ruído e agora era hora de uma demolição completa. Clara voltou tarde da noite de domingo, a pele beijada pelo sol havaiano, irradiando uma energia revigorada. Ela cantarolava uma melodia enquanto carregava a mala pela porta, com um pequeno saco de nozes de macadâmia e um sarongue vibrante na outra mão. Ela esperava um reencontro caloroso, uma pergunta sobre sua viagem, um abraço familiar. Dave estava na sala de estar, banhado pela luz suave de um abajur, com um livro aberto na mão. Estava calmo, quase assustadoramente calmo. Ofereceu um sorriso pequeno e distante. "Bem-vinda de volta", disse ele, com a voz plana e educada. A falta de calor, a distância imediata em seu olhar, deixou Clara imediatamente desconfortável. Seu sorriso vacilou. "Oi", disse ela, tentando soar animada com a voz, largando as malas. "Voo longo, mas foi ótimo. A conferência, quero dizer." Ela começou um relato entusiasmado e detalhado da Conferência Internacional de Direito Imobiliário,
mencionando vários workshops sobre paraísos fiscais offshore e eventos de networking com colegas renomados. Descreveu o grande salão de baile do resort, as sessões agitadas, o rigor intelectual. Suas palavras jorravam, uma torrente de detalhes inventados para construir uma narrativa convincente. Dave ouviu pacientemente, o olhar fixo, a expressão indecifrável. Quando ela fez uma pausa para respirar, ele começou a sondá-la sutilmente. Isso parece intenso, disse ele. Qual workshop específico abordou a nova legislação das Ilhas Caimã? E quem moderou o painel sobre investimento imobiliário asiático? Gostaria de pesquisar o trabalho deles. Ele fez perguntas precisas, não em tom de acusação, mas com a curiosidade ponderada de um homem em busca de fatos verificáveis. A história de Clara começou a vacilar. Seus olhos percorreram a sala. Ela tropeçou nos nomes, contradisse-se nos detalhes. O moderador havia sido chamado. O workshop fora mais uma discussão informal. Sua empolgação inicial aos poucos deu lugar a uma visível inquietação, um tremor nervoso em sua voz. Dave a observou. Depois calmamente pegou uma pasta de papel pardo simples que havia colocado sobre a mesa de centro. Abriu-a, revelando uma pilha de documentos e algumas fotografias desfocadas, mas inconfundíveis. Deslizou a pasta pela superfície polida. Gostaria de explicar isso, Clara? Perguntou com a voz ainda calma, sem qualquer inflexão. O rosto de Clara empalideceu ao olhar para baixo. As fotografias mostravam ela e Mark Jensen, jantando intimamente, cabeças próximas, à luz de velas, rindo, a mão dela no braço dele, enquanto caminhavam por uma praia intocada ao pôr do sol, relaxando à beira da piscina, longe de crachás de conferência ou trajes formais. As imagens eram uma acusação visual brutal. Ela pegou uma, com a mão tremendo. Estas são enganosas, gaguejou com a voz fraca. Foi só um momento, depois de um longo dia de sessões. Sessões? A voz de Dave estava agora incisiva, rompendo com a frágil negação dela. Não houve nenhuma conferência internacional de direito imobiliário no Royal Laena Resort na semana passada, Clara. Nenhuma. Consultei todas as programações de conferências, todas as listas de eventos. Seus workshops e eventos de networking só existem na sua cabeça. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. E também investiguei o escritório de Mark Jensen. Descobri que ele é bastante conhecido por organizar viagens especiais com sócios juniores que demonstram potencial. Diante da prova inegável e tangível, a negação de Clara desmoronou. Seus ombros caíram. Seus olhos se encheram de lágrimas numa tentativa desesperada de salvar alguma coisa. Foi complicado, Dave, sussurrou ela, com a voz embargada. Foi só um erro, eu juro. Dave prosseguiu, a voz baixa e constante. Complicado, ou um caso. Um momento de silêncio angustiante se estendeu entre eles, pontuado apenas pelo zumbido distante da cidade. Então Clara assentiu lentamente, o olhar fixo no chão. Um caso, admitiu quase inaudível. Dave ouviu sem demonstrar nenhuma emoção, o arquiteto dentro dele observando a demolição da vida que compartilhavam. Ele viu a fachada cuidadosamente construída desmoronar, revelando a fundação comprometida por baixo. Não sentiu raiva, apenas uma profunda sensação de confirmação. Ele então pegou novamente uma folha de papel da pasta, dobrada cuidadosamente, e a colocou bem na frente dela. Isto é para você, disse ele com a voz desprovida de afeto. É uma notificação de despejo. Você tem 30 dias para desocupar minha propriedade. Clara encarou o documento, depois Dave com o rosto imbuído de choque. O quê? Exclamou com a voz embargada. Então uma onda de fúria a invadiu. Seu desgraçado vingativo! Como você pôde? Depois de tudo? Ele levantou-se de um salto, andando de um lado para o outro no quarto, gritando, implorando, discutindo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto o chamava de cruel, insensível, todos os nomes que lhe vinham à mente. Ela suplicou que ele reconsiderasse, que entendesse, que perdoasse. Mas Dave permaneceu inflexível, um pilar de concreto em meio à tempestade. Minha casa não é um hotel, Clara, afirmou Dave, sua voz cortando os apelos desesperados dela, imbuída de uma frieza definitiva. E eu não sou seu senhorio. Isso acabou. Clara, ainda atordoada pelo duplo golpe do aviso de despejo e pela revelação brutal de seu caso extraconjugal, inicialmente tentou uma tática diferente. Ela apelou para uma versão passada de Dave, um homem que ela pensava conhecer. Por favor, Dave,
implorou ela com a voz suave e embargada pelas lágrimas. Lembre-se de nós. Lembre-se do que tivemos. Não jogue 2 anos fora assim. Quando isso não o comoveu, seu tom mudou. Você vai se arrepender disso. Eu vou garantir que você se arrependa. Você não pode simplesmente me descartar como lixo. Dave manteve a calma com uma expressão inflexível. Reiterou que a decisão era final e irrevogável. Vocês têm 30 dias, afirmou com voz monótona. Providenciem a mudança dos seus pertences. No dia seguinte, Dave ligou para Ben. Ben entregou oficialmente a notificação de despejo a Clara, garantindo que todos os protocolos legais fossem seguidos meticulosamente. Ele documentou a entrega, a data e as condições, criando um registro irrefutável. Nos dias seguintes, a presença de Clara no loft diminuiu. Ela empacotava seus pertences restantes lentamente, muitas vezes com o som de uma caixa batendo ou um soluço abafado. Dave a observava à distância, vendo-a remover os últimos vestígios de sua vida de seu espaço cuidadosamente organizado. Cada item que ia embora era como tirar uma pedra de seu peito, embora o processo fosse um esvaziamento silencioso e doloroso. A notícia, sutil e insidiosa, começou a se espalhar por suas respectivas empresas. Rumores sobre a viagem especial de Mark Jensen e o envolvimento de Clara começaram a circular. No início, não era algo explícito, apenas uma mudança de olhares, uma pausa nas conversas. Dave, por meio de um contato de confiança na comunidade jurídica, um ex-colega de classe que agora trabalha com direito corporativo, garantiu de forma sutil que toda a extensão da conduta imprópria de Mark e Clara fosse conhecida. Ele não fez acusações explícitas, simplesmente compartilhou os fatos documentados da conferência que não aconteceu e as fotos que realmente aconteceu. A reputação de Mark Jensen, já abalada devido ao seu recente divórcio e a um histórico de confundir os limites profissionais e pessoais, sofreu um duro golpe. Os rumores sobre seu comportamento predatório agora tinham um exemplo específico e documentado. De repente, ele se tornou menos charmoso e mais manipulador. Clara se viu cada vez mais marginalizada em sua empresa. Clientes importantes foram sutilmente transferidos para outros associados. As oportunidades, antes abundantes, começaram a rarear. A cobiçada conta da Thompson, a mesma que supostamente justificava a conferência no Havaí, foi abruptamente retirada de Mark e Clara, sendo realocada para uma equipe diferente e mais estável. O isolamento social se seguiu. Amigos e colegas, pressentindo as consequências tóxicas, começaram a se distanciar de Clara. Almoços não eram retribuídos, ligações não eram atendidas. O silêncio ao seu redor tornou-se pesado. Em seu crescente desespero, Clara tentou contatar Dave. Mensagens apareceram em seu celular, depois e-mails. Ela chegou a aparecer no loft certa noite tocando a campainha incessantemente, mas Dave se recusou a interagir. Ele a observou por trás do vidro fosco, esperando até que ela finalmente desistisse e fosse embora. Ben, ao saber das tentativas de Clara, aconselhou Dave a enviar uma carta formal de proibição de contato. É um limite legal, claro, explicou Ben. Isso demonstra que você está falando sério e o protege de futuras acusações de assédio. Dave concordou. Apesar de sua aparente determinação, o impacto emocional sobre Dave foi profundo. Ele sentiu uma dor intensa e uma desilusão corrosiva. A traição o atingiu mais fundo do que ele havia previsto, destruindo a confiança que ele havia construído meticulosamente. Ele se mergulhou no trabalho, encontrando consolo nas linhas precisas de seus desenhos arquitetônicos e no esforço físico de reformar seu loft. Removeu os últimos vestígios da presença de Clara, substituindo-os por novas luminárias e novas prateleiras. O ato de criar tornou-se sua terapia. Ele também começou a fazer terapia, processando a traição, confrontando suas próprias vulnerabilidades e tentando entender as brechas que permitiram que tal engano se instalasse. Enquanto Dave iniciava seu lento e deliberado processo de cura e reconstrução, Clara se via em um beco sem saída. O isolamento, tanto profissional quanto pessoal, a empurrava ainda mais para o desespero. Seu futuro, antes promissor, agora parecia cada vez mais sombrio, uma paisagem árida se estendendo diante dela. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Os rumores discretos em torno de Mark Jensen eventualmente se transformaram em uma crise interna generalizada em sua empresa. Os sussurros se tornaram altos demais, específicos demais.
forçando os sócios a iniciarem uma investigação formal sobre sua conduta, focando especificamente na ambígua conferência em Maui. Dave, agindo discretamente, garantiu que o escritório de Ben fornecesse anonimamente ao comitê de ética da empresa os relatórios detalhados de investigação particular de Léo e as fotografias incriminatórias. As evidências foram apresentadas como uma denúncia anônima, deixando que os fatos falassem por si. O desfecho foi rápido e brutal. Mark Jensen, diante de provas irrefutáveis de má conduta profissional e de um abuso flagrante de sua posição, acabou sendo forçado a renunciar ao cargo de sócio sênior. A desgraça tornou-se pública e começaram a circular rumores de um possível processo de cassação de sua licença, encerrando uma longa e bem-sucedida carreira em ignomínia. Clara, por sua vez, enfrentou seu próprio processo disciplinar em seu escritório. Não se tratava apenas do caso em si, era o engano profissional, a elaborada mentira sobre a conferência que constituía uma grave violação da conduta ética. Seu escritório, não disposto a tolerar tal comportamento, iniciou um processo formal. Simultaneamente, a Ordem dos Advogados do Estado, alertada pelo escândalo em curso e pela gravidade do engano, iniciou sua própria investigação sobre sua conduta ética, colocando sua licença para exercer a advocacia em grave risco. A perspectiva de perder sua capacidade de exercer a profissão era iminente, um golpe devastador para uma carreira que ela havia trabalhado tanto para construir. Com sua carreira em risco e sua reputação pública irremediavelmente destruída, Clara começou a enfrentar sérias dificuldades financeiras. A ação disciplinar do escritório de advocacia significou uma redução de renda e a iminente possibilidade de cassação de sua licença ameaçava quaisquer ganhos futuros. Dave, por meio de uma declaração cuidadosamente elaborada e divulgada por Ben, esclareceu a situação. A declaração era factual, enfatizando a profunda quebra de confiança e o engano perpetrado por Clara, em vez de buscar qualquer vingança pessoal. Nela, constatou-se a pausa e a ausência da conferência, a natureza fraudulenta da viagem e as consequentes ramificações éticas. Os amigos próximos e a família de Dave se uniram para apoiá-lo, ofereceram apoio inabalável, validando suas ações como necessárias e justas. Eles não viram um ex-parceiro vingativo, mas um homem que escolheu defender sua integridade e seu lar. A história, embora local, atraiu alguma atenção da mídia. O envolvimento de 2 escritórios de advocacia renomados, a queda dramática de um sócio sênior e as violações éticas tornaram a notícia impactante, ainda que um tanto cautelosa. Foi um forte lembrete das consequências da má conduta profissional e pessoal. Clara, desesperada, tentou encontrar um novo emprego na área jurídica, mas sua reputação manchada a precedia. Todas as portas em que bateu permaneceram firmemente fechadas. Seu nome havia se tornado sinônimo de escândalo, tornando quase impossível conseguir uma vaga na advocacia, a profissão que escolhera. Dave continuou suas sessões de terapia, concentrando-se intensamente em reconstruir sua confiança nos outros e, mais importante, em seu próprio julgamento. A traição havia deixado cicatrizes, mas ele estava determinado a curá-las, compreendendo as lições aprendidas. Enquanto isso, seu loft passou por uma metamorfose completa. As reformas foram concluídas e o espaço agora era um reflexo impecável de sua independência renovada. Não era mais apenas sua obra-prima arquitetônica, era um símbolo de sua resiliência, um testemunho de sua capacidade de se reconstruir, mais forte e mais alinhado com seus valores essenciais. O isolamento de Clara se aprofundou. Os poucos relacionamentos pessoais que lhe restavam definharam e morreram. Amigos de antes do caso, incapazes ou relutantes em aceitar suas escolhas, a abandonaram. Ela estava verdadeiramente sozinha, enfrentando as consequências catastróficas de seus atos. Ela compreendeu plenamente o imenso preço de suas mentiras. Uma carreira destruída, ostracismo social e um profundo e persistente arrependimento pessoal que provavelmente a acompanharia por muitos anos. Dave, observando à distância, encontrou uma satisfação serena na justiça que havia sido feita. Não era vingança, era a restauração da ordem, a validação da verdade e o triunfo silencioso da integridade sobre o engano. O mundo, para ele, estava realinhado. Dave mergulhou em seus projetos arquitetônicos com um vigor renovado, um foco que beirava a obsessão.
Seus projetos, antes caracterizados por sua meticulosa precisão, agora carregavam uma corrente subjacente de inovação, uma ousadia sutil. Ele recebeu elogios, não apenas por sua habilidade técnica, mas pela perspectiva original que trazia a cada projeto. Ele estava construindo não apenas estruturas, mas uma nova identidade profissional. Na terapia, Dave confrontou as camadas mais profundas de sua personalidade, explorou sua própria necessidade de controle, sua busca pela perfeição em todos os aspectos da vida. Começou a entender como essas características, embora impulsionassem seu sucesso profissional, também poderiam ter contribuído para a dinâmica com Clara, criando um espaço onde as artimanhas dela pudessem, por um tempo, se enraizar. Percebeu que, às vezes, até os planos mais perfeitos podem ruir. Ele trabalhou lentamente para perdoar Clara. Não era um ato para o benefício dela, mas para sua própria paz de espírito, uma libertação da amargura persistente. Ele aceitou uma verdade difícil. As pessoas podiam decepcioná-lo, mesmo aquelas que ele amava, e que a decepção fazia parte da vida, não era uma falha em seu próprio julgamento. Dave começou, com cautela, a construir novas conexões sociais. Ele participou de encontros profissionais, retomou o contato com antigos amigos que havia negligenciado. Ele abordou esses relacionamentos com uma cautela renovada, mas também com uma abertura tranquila, uma disposição para se envolver autenticamente, sem a perfeição cautelosa que antes ostentava. O loft reformado tornou-se mais do que apenas uma casa. Era um santuário. Cada linha limpa, cada material cuidadosamente escolhido, agora expressava resiliência e autossuficiência. Não era mais um monumento a uma perfeição passada inatingível, mas um testemunho vivo de sua capacidade de crescimento e reconstrução. Meses após a turbulência, Dave teve um breve encontro fortuito com Clara. Ele estava saindo de uma cafeteria no centro da cidade, o aroma de grãos torrados ainda impregnado em seu rosto, quando a viu empurrando um carrinho de limpeza para fora de um prédio comercial do outro lado da rua. Ela vestia um uniforme sem graça, com os cabelos presos de forma brusca. Seu rosto estava mais magro, desprovido da ambição vibrante que antes a definia. Seus olhos, ao encontrarem os dele por um breve instante do outro lado da rua movimentada, pareciam assombrados, obscurecidos pelo arrependimento. Ela desviou o olhar rapidamente, desaparecendo no zumbido anônimo da cidade. Ela era um fantasma da Clara que ele conhecera. Clara, destituída de sua licença para advogar e de sua carreira, foi de fato forçada a aceitar trabalhos braçais e mal remunerados para sobreviver. A queda de sua trajetória, outrora promissora, foi íngreme e implacável. Ela lutava diariamente com as profundas implicações morais de seus atos, as mentiras, a traição e o impacto catastrófico em sua própria vida. O peso de suas escolhas a oprimia, um fardo incessante. Ela também acabou buscando ajuda. O constante arrependimento e a dura realidade de sua situação a impulsionaram à autorreflexão, a uma necessidade desesperada de entender como havia se desviado tanto do caminho. Dave sentiu uma pontada de algo parecido com pena por Clara ao receber notícias esporádicas por meio de conhecidos em comum. Ele reconhecia o sofrimento dela, mas sem se arrepender de suas próprias ações. Compreendia que, embora tivesse pago um preço alto em mágoa e desilusão, Clara havia pago um preço muito maior: sua integridade, seu futuro profissional e o respeito daqueles ao seu redor. Ele encontrou uma paz interior tranquila. A força motriz não era mais a raiva ou a vingança, mas um desejo genuíno por uma conexão autêntica e pela verdade. Ele carregou as lições aprendidas com a traição como um guia bem conhecido, prometendo abordar os relacionamentos futuros com limites mais claros, comunicação aberta e um compromisso inabalável com a honestidade. Dave sentia-se pronto lentamente para abrir seu coração novamente, mas com uma sabedoria recém-adquirida, uma apreciação mais profunda pela fragilidade da confiança e um compromisso inabalável com a verdade. Tanto Dave quanto Clara estavam em longas e separadas jornadas de recuperação e autodescoberta, suas vidas irrevogavelmente alteradas pelas escolhas que fizeram, marcadas para sempre pelo modelo que se quebrou. Anos se passaram, uma sucessão constante de estações e projetos. No entanto, as cicatrizes emocionais da traição e suas consequências ainda persistiam em Dave. Não eram feridas abertas, mas marcas sutis em sua psique, tornando-o mais cauteloso, mais ponderado em sua abordagem à intimidade.
Sua precisão arquitetônica, antes restrita a plantas, agora se estendia a salvaguardas emocionais, uma cuidadosa construção de confiança. Sua carreira, livre de turbulências pessoais, continuou a prosperar. Dave, já não satisfeito em uma grande empresa, acabou por abrir a sua própria. Ele se concentrou em projetos arquitetônicos sustentáveis e voltados para a comunidade, projetos que serviam a um propósito além da mera estética, alinhando-se com seus valores em constante evolução. Clara, no entanto, teve dificuldade em se desvencilhar completamente do passado. Seu nome, mesmo anos depois, permanecia silenciosamente associado ao escândalo. Dave ocasionalmente encontrava conhecidos em comum do passado. Seus olhares se desviavam, as conversas mudavam rapidamente de rumo, o silêncio dizendo muito sobre a reputação persistente de Clara, a marca indelével de suas escolhas. Ele ainda ouvia sussurros ocasionais, relatos fragmentados de suas dificuldades, confirmando sua espiral descendente contínua. Mark Jansen havia literalmente desaparecido dos olhos do público, sua carreira efetivamente encerrada, seu nome agora um exemplo a ser evitado. Dave frequentemente refletia sobre isso, percebendo que, às vezes, pagar o preço não se tratava de vingança ativa ou de uma queda orquestrada. Tratava-se simplesmente de permitir que as consequências naturais se desenrolassem, da justiça inerente à verdade. Ele via como uma série de escolhas aparentemente pequenas e desonestas havia levado a um desmantelamento tão profundo de vidas. Um efeito dominó desencadeado por uma única mentira fundamental. No final de uma tarde, anos depois do último encontro pessoal, Dave viu Clara novamente. Ele passava em frente a uma lanchonete local a caminho de uma visita técnica quando a avistou através da janela embaçada. Ela estava limpando as mesas, seus movimentos lentos, mecânicos. Seu cabelo estava preso, com algumas mechas soltas. A ambição, a energia vibrante que antes a definia, havia desaparecido, substituída por uma resignação silenciosa, quase derrotada. Ele sentiu uma breve e inesperada pontada de compaixão, um reconhecimento de seu sofrimento, mas mesmo assim, não havia arrependimento por suas ações. Era simplesmente uma observação, um reconhecimento distante de uma vida irremediavelmente alterada. Naquele momento, ele percebeu que não guardava mais ressentimento, apenas uma compreensão serena da fragilidade humana, da capacidade tanto para o grande amor quanto para a profunda desonestidade. A experiência havia consolidado sua crença na autenticidade e na transparência, não apenas nos relacionamentos, mas em todos os aspectos da vida. Era um princípio fundamental, uma luz guia para sua existência reconstruída. Dave começou a namorar Sarah, uma mulher gentil e centrada que conheceu por meio de um amigo em comum na inauguração de uma galeria de arte local. Ela era urbanista, com uma força discreta e uma genuína admiração por sua integridade e por sua vida reinventada. Ele foi sincero com Sarah sobre seu passado, compartilhando a história de Clara não como uma ferida aberta, mas como uma lição aprendida, um testemunho da importância da honestidade. Sarah ouviu atentamente com o olhar firme e a compreensão palpável. O relacionamento deles foi construído sobre uma base de comunicação aberta, respeito mútuo e uma valorização quase sagrada da verdade. Um contraste marcante e reconfortante com seu passado tumultuado com Clara. Dave lentamente estava construindo um novo futuro, tijolo por tijolo, em terreno firme. Dave frequentemente refletia que a própria vida era a arquiteta suprema. Ela projetava lições através das provações, moldava o caráter através dos triunfos e traçava planos para o crescimento nos lugares mais inesperados. Sua própria jornada, imposta a ele pelo engano de Clara, havia sido uma aula magistral desse projeto invisível. Ele refletiu sobre a moralidade, não como um conjunto rígido de regras impostas de cima para baixo, mas como uma bússola interna. Era um guia sutil e persistente pelas águas complexas e muitas vezes turvas das relações humanas. Sua bússola apontava para o caminho certo mesmo quando a jornada era difícil, conduzindo-o para longe do compromisso e em direção a um fundamento de verdade. A queda de Clara serviu como um lembrete constante e contundente das consequências a longo prazo da infidelidade e do engano. Ela perdeu tudo o que valorizava profissionalmente: sua licença, sua carreira, seu prestígio. Foi um completo desmoronamento, um vazio deixado onde antes residiam ambição e promessa. A jornada de Dave, em contraste,
foi de profunda autodescoberta. Ele aprendeu a distinguir entre cuidado e controle, compreendendo que o amor genuíno respeita limites, enquanto a necessidade de controle muitas vezes mascara a insegurança. Ele aprendeu a defender esses limites, mesmo quando isso significava destruir uma vida que havia construído com tanto cuidado. Ele agora compreendia, com uma certeza quase visceral, que a verdade, por mais dolorosa que fosse no momento, era a base de qualquer estrutura sustentável. Fosse um edifício imponente, meticulosamente planejado e construído, ou um relacionamento, nutrido com ternura, somente a verdade poderia suportar o peso do tempo e das provações. Seu loft, antes descrito por Clara como perfeito demais, agora era perfeitamente imperfeito. Estava repleto das sutis marcas de uma vida vivida com honestidade e resiliência. Uma poltrona favorita, já bem usada, uma pilha de livros queridos, um ou outro grão de poeira em um raio de sol. Tudo refletia conforto, não apenas precisão. Era um lar, não apenas uma obra-prima. Embora a queda pública de Clara tivesse sido dramática, um espetáculo visível, Dave reconhecia as feridas invisíveis da traição, o trabalho silencioso necessário para a cura, a reconstrução meticulosa da confiança, a lenta aceitação do que havia sido perdido. Essas eram lutas pessoais, travadas nos recônditos silenciosos de sua mente, longe dos olhos do público. Ele viu como as ações de uma única pessoa realmente se propagavam, afetando não apenas as partes diretamente envolvidas, mas carreiras inteiras, reputações e círculos sociais. Era uma complexa teia de consequências, um intrincado plano que se desenrolava com uma inevitabilidade quase arquitetônica. Dave passou a aceitar as belas imperfeições da vida e da natureza humana. Ele compreendeu que a verdadeira força não provém de uma fachada impenetrável, mas da vulnerabilidade, da coragem de ser honesto, de admitir as falhas e de se reconstruir após o colapso. Com Sarah, Dave encontrou um novo modelo para uma vida a dois. Uma vida onde a confiança era meticulosamente construída, tijolo por tijolo, e depois vigilantemente protegida. Suas conversas eram abertas, suas intenções claras, seu respeito mútuo. Era uma base que ele sabia que poderia perdurar. Os valores essenciais do meio-oeste que ele sempre prezou, honestidade, trabalho árduo, integridade, agora eram mais profundos, compreendidos de forma mais pessoal. Não eram apenas princípios herdados, mas convicções forjadas no cadinho da traição e da resiliência. Ele olhou para trás sem arrependimento por suas ações, apenas com uma profunda sensação de ter trilhado um caminho difícil com integridade. A história de Dave e Clara havia se tornado uma parábola pessoal para ele, um testemunho do poder duradouro da verdade e do custo inevitável e inegável da desonestidade. Dave vivia plenamente o presente, grato pelo seu trabalho, pela sua casa cuidadosamente projetada e pelo seu relacionamento crescente com Sarah. A narrativa da sua vida, antes interrompida por rupturas inesperadas, havia encerrado um capítulo. Ele enfrentara a eterna luta humana entre o desejo pessoal e o dever moral, e encontrara uma satisfação serena em ter reconstruído a sua vida sobre bases sólidas e verdadeiras. Caso extraconjugal, traição, vingança, infidelidade, coração partido, traição, quebra de confiança, problemas de relacionamento, drama familiar, dor emocional, consequências, pagar o preço, história triste, vida real, problemas no casamento, promessas quebradas, parceiro infiel, história dramática, lições de vida, conto moral. Os planos que traçamos para nossas vidas, para nossos relacionamentos, raramente são tão permanentes quanto imaginamos. Eles mudam, racham e às vezes desmoronam completamente. Minha própria experiência me ensinou isso. Não se tratava de controle, como eu pensava antes, mas da frágil estrutura da confiança e da força devastadora da decepção. As escolhas de Clara, feitas às pressas e por interesse próprio, expuseram não apenas seu caráter, mas também o próprio alicerce do que havíamos construído. No fim, todos pagaram um preço. Clara perdeu a carreira, o prestígio e a vida que idealizava. Mark Jensen desapareceu, um exemplo a ser evitado. E eu, David Miller, perdi um pedaço da minha inocência, a crença em um futuro imaculado. Mas nessa perda, encontrei clareza. Reconstruí meu lar, minha carreira e meu coração, não com base na perfeição, mas na autenticidade. A satisfação serena que sinto agora não é vingança, é a paz de saber que honrei a minha própria verdade.
é a compreensão duradoura de que a integridade, por mais árdua que seja, é o único alicerce verdadeiramente sólido.